Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da nossa série Universo dos Medicamentos. Bom, nós vimos que a farmacologia, a ciência que estuda os fármacos, pode ser estudada sob a ótica da farmacocinética ou sob a ótica da farmacodinâmica. Nós vimos que a farmacocinética se detém em estudar as ações do corpo sobre o fármaco, ou seja, processos que o fármaco sofre dentro do organismo e que vão modular a sua concentração plasmática. E nós vimos que estudar a farmacocinética é muito importante por conta da janela terapêutica, aquela faixa de concentração plasmática que o fármaco deve se encontrar para determinar efeito na medida certa para coibir a doença que motivou o seu uso. Então, estudar a farmacocinética é muito importante para o planejamento racional de esquemas terapêuticos. Mas e a farmacodinâmica? Por que estudá-la é importante? Nós vimos que a farmacodinâmica se detém em estudar as ações do fármaco sobre o corpo. Mas será que todos os fármacos determinam a ação exatamente da mesma forma? Você já ouviu falar de alvos farmacológicos? Sabe a diferença entre alvos e receptores farmacológicos? Bom, os receptores que mediam a ação de moléculas endógenas também poderão mediar a ação de fármacos? Como classificar os fármacos e quantificar os seus efeitos? Se você quer saber isso e muito mais, você não pode perder os vídeos sobre princípios de farmacodinâmica. E hoje a gente vai falar então sobre alvos e receptores farmacológicos. No próximo vídeo nós vamos falar dos mecanismos de transdução de sinal associado a receptores farmacológicos que também medeiam a ação de moléculas endógenas. E por fim, no terceiro episódio dos princípios de farmacodinâmica, nós vamos ver como classificar os fármacos e quantificar os seus efeitos. As referências para a elaboração desse vídeo se encontram aqui na sua descrição. A princípio, a ação dos fármacos decorre da sua ligação aos chamados alvos farmacológicos. Pressupõe-se que a partir da interação de um fármaco com seu alvo farmacológico ocorram mudanças bioquímicas e fisiológicas que alterem a função dos tecidos. A literatura aponta que a maioria dos fármacos, para determinar suas ações, precisam se ligar mais precisamente aos denominados receptores farmacológicos. Mas alvos e receptores farmacológicos seriam a mesma coisa? Para muitos estudiosos, não. O conceito de receptor farmacológico abrange mais precisamente todo o componente macromolecular funcional, com o qual o agente químico presumivelmente interage para produzir efeito. Podemos dizer, inclusive, que todo receptor farmacológico constitui um alvo, mas nem todo alvo constitui um receptor farmacológico. Vocês devem estar pensando, mas como assim? Já sei, vamos tentar clarear as ideias com alguns exemplos. Vamos começar falando de antiácidos como o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio e o bicarbonato de sódio. Essas moléculas inorgânicas são eletrólitos capazes de se ionizar, disponibilizando espécies de caráter básico como os íons hidroxila e bicarbonato. Uma vez que possuem caráter básico, essas espécies aceitam prótons, diminuindo a disponibilidade deles no meio. E a partir dessa reação de neutralização, se observa a formação de água e a elevação do pH. Como isso pode ser útil? No estômago, temos a presença de suco gástrico, sendo o pH local em torno de 2. O ácido clorídrico, um eletrólito de caráter ácido, é capaz de se dissociar disponibilizando prótons para o meio. Então, o pH extremamente ácido do estômago decorre do excesso de prótons livres neste ambiente. Os antiácidos podem ser utilizados, portanto, para diminuir a disponibilidade de prótons livres no meio, aumentando o pH local. Com isso, podemos dizer que o próton é o alvo farmacológico, porém, não um receptor farmacológico dos antiácidos, uma vez que não constitui um componente macromolecular ativo, que estes fármacos se ligam para produzir efeito. Assim como os antiácidos, existem outros fármacos, embora sejam minoria, que determinam suas ações sem se ligarem a receptores farmacológicos. Dentre eles, temos a simeticona.
Esse polímero altera a tensão superficial das bolhas de gases, unindo as bolhas menores para formar bolhas maiores. Esse processo é capaz de acelerar a passagem dos gases pelo intestino grosso, facilitando sua eliminação do corpo. Tudo isso sem se ligar a nenhuma macromolécula funcional. Mas, como dito, a maioria dos fármacos, para determinar suas ações, precisam se ligar a receptores farmacológicos. Então, quando falamos em receptores farmacológicos, nos referimos fundamentalmente a componentes celulares, como proteínas, DNA e RNA, por exemplo. Os receptores farmacológicos podem se encontrar na membrana plasmática ou no interior das células. Dentre as macromoléculas, as proteínas constituem a maior parte dos receptores farmacológicos identificados, presumivelmente porque a estrutura dos polipeptídeos fornece tanto a diversidade quanto a especificidade de formato e carga elétrica. Neste contexto, o conceito de receptor farmacológico é mais amplo do que o conceito de receptor fisiológico, ou seja, não abrange apenas macromoléculas que mediam a ação de substâncias endógenas, podem abranger ainda proteínas transportadoras, canais iônicos e enzimas. Por exemplo, nas sinapses colinérgicas há uma enzima chamada de acetilcolinesterase, que é responsável pela hidrólise e consequente término das ações do neurotransmissor acetilcolina. O fármaco fisoxigmina é capaz de favorecer as ações da acetilcolina ao se ligar, inibindo a enzima acetilcolinesterase. Com isso, a hidrólise de acetilcolina será inibida, deixando o neurotransmissor disponível para se ligar aos receptores nicotínicos e muscarínicos localizados na célula pós-sináptica. Assim, a enzima acetilcolinesterase é o receptor farmacológico do fármaco fisoxigmina. Em diferentes células excitáveis, o potencial de ação decorre do influxo de sódio por canais iônicos operados por voltagem. A entrada de cargas positivas nas células por este canal também está associada à propagação do potencial de ação. Nas fibras sensitivas, este mecanismo favorece que os estímulos aversivos originários na periferia sejam interpretados como dor em nível de sistema nervoso central. Fármacos como a lidocaína determinam seu efeito anestésico local ao se ligarem a esse canal de sódio, operado por voltagem, seu receptor farmacológico, bloqueando a sensação dolorosa. Proteínas transportadoras, como a bomba sódio-potássio ATPase presente na membrana celular de cardiomiócitos, também podem constituir receptores farmacológicos. Esta bomba transporta ativamente os íons sódio e potássio contra o gradiente de concentração de ambos, às custas da energia oriunda da hidrólise do ATP. Glicosídeos digitálicos, como o fármaco digoxina, aumenta a contratilidade miocárdica mediante a ligação a esta bomba, inibindo a sua atividade. Bom, depois disso tudo, não vamos esquecer que os receptores fisiológicos também podem mediar o efeito de fármacos. A noradrenalina é um neurotransmissor, ou seja, uma molécula endógena que medeia suas ações em diferentes células a partir da ligação a receptores de membranas acoplados à proteína G. A ligação da noradrenalina ao seu sítio no receptor é capaz de ativar a proteína G associada, deflagrando um mecanismo de transdução de sinal intracelular, como uma cascata que culmina no efeito desse neurotransmissor. Fármacos como a dobutamina são capazes de se ligar no mesmo sítio da noradrenalina, em receptores acoplados à proteína GS, deflagrando o mesmo mecanismo de transdução de sinal, sendo capaz de mimetizar as ações do neurotransmissor endógeno. Por conta disso, fármacos como a dobutamina são denominados de agonistas. Já os fármacos como o propanolol, entretanto, ao se ligarem no mesmo receptor que a noradrenalina, não são capazes de deflagrar o mecanismo de transdução de sinal associado, não alterando o estado basal da célula. Esses fármacos são denominados de antagonistas. Constituem uma abordagem farmacológica interessante quando se deseja diminuir, bloquear as ações de agonistas endógenos ou exógenos. Então, nós vimos que a maioria dos fármacos precisa se ligar a receptores farmacológicos para produzir o seu efeito. Sendo assim, uma propriedade que esses fármacos devem apresentar frente a seus receptores farmacológicos é denominada de afinidade. Uma vez que o fármaco apresente afinidade frente a um sítio de ligação no seu receptor farmacológico, ele pode ser identificado como ligante.
Porém, no que tange aos receptores farmacológicos que também medeiam a ação de moléculas endógenas, é importante discutir uma outra propriedade dos fármacos, denominada eficácia ou atividade intrínseca. A eficácia intrínseca abrange a capacidade do fármaco, mediante ocupação de sítio no receptor, deflagrar resposta mediante a ativação do respectivo mecanismo de transdução de sinal. Como vimos, é uma propriedade presente em agonistas, porém ausente em antagonistas. As propriedades dos fármacos, tanto a afinidade como a eficácia intrínseca, dependem da estrutura química do fármaco. Isso abrange a chamada relação estrutura-atividade dos fármacos. Quer saber mais sobre os diferentes mecanismos de transdução de sinal de receptores fisiológicos e os diferentes tipos de agonistas e antagonistas? Então não perca os próximos episódios dessa série, toda quarta-feira. Até lá! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!